E aí pessoal, tudo bem? Bom dia pra você que tá comigo, tá? Você tá com quem, ó? Olha aqui, ó. Você tá na matéria de história, tá? É isso que a gente tá. Você tá na matéria de história, ok? E você tá com quem, ó? Eu, Marcelo Galvão. É isso aí. Beleza. Você tá comigo. Por quê? Pessoal, seguinte, hoje é sexta-feira. É isso aí, dia 9 de outubro. E você tá aí finalizando mais uma semana de muito conhecimento, de muita pancada, né? É sério. Porque assim, quando o conhecimento chega, quando você pega uma aula nova, é aquele baque, né? Aquela pancada legal. E aí você vai absorvendo, né? A pancada não é grande, né? Porque você já tem uma base muito boa. Quando se tem base, aí é tranquilo, tá? Então, ó, e hoje a gente vai falar de quê? De que a gente vai falar? O seguinte, vamos chamar imperialismo. Professor, imperialismo. Imperialismo. Lá no caderno 4, capítulo 15. Exatamente. Aí você começa a ficar pensando assim, professor, imperialismo. Fala o seguinte, o que isso influencia para mim? Imperialismo, vamos lá. Primeiro ponto que você tem que pensar. Imperialismo. O que esse nome remete a você? Reflete comigo. O que o nome imperialismo ele vai remeter a você pensar isso aí? Saiu alguma coisa aí? Nada, não. Pensou? Vai lá. Imperialismo. Você que disse assim que tem uma relação com o império. Exato. Tá? Aqui a relação é do império. Mas que impérios são esses? Por quê, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o conceito. Então, vamos lá. Imperialismo. Professor, dá um conceito para mim aí, isso aí. Tranquilo, então vamos lá. Vamos conceituar isso aí, pessoal. Imperialismo foi um sistema. É um sistema onde é um sistema. Então, quer dizer que eles agiram de forma organizada. Que foi um sistema. Foi um sistema implementado pelos países da Europa para dominar. Olha aí, ó. Olha a palavrinha, você vai grifar isso aí. Grife isso aí, dominar, tá bom? Para dominar os países. Vou colocar aqui para você, ó. Pontos estratégicos, pontos estratégicos na África, por aí, ó, na África e Ásia. Beleza? Grifa dominar aí pra mim, vai lá. Tá comigo, né? Beleza. Então é o seguinte. Quando a gente fala dessa relação aqui, ó, se eu falo que é um sistema, quer dizer que eles vão ter um método, que eles vão se organizar e tudo. E é claro, vai ter aquele que vai dar o start nessa questão. Qual vai ser? Sempre falo para você, cara, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, eu sempre falo para ti de um país europeu que é pequeno, mas é um gigante econômico, tá? Eu tô falando, é isso exatamente, tô falando da Bélgica, tá? Então o primeiro país, o primeirinho, você vai ter que colocar de outra cor aí, no teu caderno, tá? O primeiro país a se lançar, no neocolonialismo, foi a Bélgica. Nossa, com o rei Leopoldo.
tá de brincadeira comigo. Por quê? Né? Isso é tudo junto, viu? Neocolonialismo não separa não. É tudo junto. Aqui eu separei porque... beleza? É tudo junto. Neocolonialismo. Por isso tu não está falando de imperialismo não. Por que tu botou agora neocolonialismo? É o seguinte. Aí você coloca aí, para lembrar, e ver aqui. Ó. Coloca aí, ó. Para lembrar. O que eu preciso lembrar? Você, né? Aquela palavra, você. Para lembrar, pessoal, você vê comigo aqui, ó. Imperialismo e neocolonialismo é a mesma coisa, tá? Então, você tem que lembrar isso aqui, ó, que imperialismo é igual. Olha aí, ó. Vou colocar aqui, ó, agora sim, ó. É igual ao neocolonialismo. Quer dizer que é a mesma coisa, exatamente sinônimos. Branco, claro, né? Professor, não é sinônimo? É sinônimo, tá? Ok? Preto, escuro, sinônimos, tá? Você tem uma relação, tá? Então você vai pensar nessa forma que o imperialismo, o neocolonialismo, eles são nomenclaturas para definir o mesmo momento histórico que se passou em qual século? Aí você coloca aí século XIX, ok? Quando é que vai se passar essa relação do imperialismo? Século XIX, ok? Então o imperialismo, vou colocar bem aqui, tá? O imperialismo vai se passar no século XIX. Então essa relação aqui, ó, ela vai se dar quando? No século XIX. Aí você vai colocar, ó, no século XIX. Professor, é o seguinte, então assim, anota aí, né, comigo, quer dizer que no século XIX os países da Europa, então, que países da Europa? Vamos lá, Bélgica, França, vai anotando aí, Holanda, Inglaterra. Olha, Inglaterra, vou falar um detalhe dela. Inglaterra, Portugal, né, que já estava lá, né, no meio, né? Portugal já estava no meio, lembra da Segunda Revolução? Também. Mas tem um detalhe. 2 países vão entrar nessa questão aí. A Itália e a Alemanha. Aí é que está o grande lance. Por quê? Quando a Alemanha entra na jogada, aí o negócio muda. Por quê? Pessoal, aí eu vou abrir. É claro que a gente precisa dar uma parêntese aí, tá? Beleza? Por quê? Quando a gente fala de Alemanha, eu vou até colocar aqui, ó. Vou até separar aqui, porque eu quero que você... Por que a Alemanha vai entrar tarde nisso aí? Os caras começam isso no início do século XIX, porque qual é o objetivo aqui? Não era aquele colonialismo neo, quer dizer novo, né? Colonialismo vem de colônia. Então os caras aqui, os europeus, esses países da Europa, não vão pensar como no século XV, século XVI, eles foram para a América, aí colonizaram, aí tinha um pacto colonial. Aqui o esquema é diferente. Exatamente. Mas me diz aí, o que isso tem a ver comigo? Pessoal, vem aqui, ó. Pensa. Esse fato que ocorreu lá no século XIX, ele tem uma ligação direta com os reflexos que a África e a Ásia e até a América, ó, tem hoje, século XXI. Tá duvidando de mim? Tá duvidando? Olha aí, professor Joel. O pessoal está duvidando de mim, dizendo que não tem relação isso aí. Pessoal, vem comigo aqui, ó. Vou te falar. Uma das consequências desse fato aqui, tem mais coisa, é claro, é um episódio chamado Primeira Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia da ligação desse fato. Começa em 1914 e termina em 1918. Sério.
E qual é uma das grandes consequências da Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial. Exato. Com quem? Um cara chamado, aquele líder alemão, que o nome dele é associado a tudo que é de ruim. Né? Você quer chamar alguém de diabo, né? De coisa ruim, você chama ele de Adolf Hitler. É verdade. Sério. Quer ver alguém se zangar? Chama ele de Hitler. Né? É um nome, parece que ficou associado ao mal. E o engraçado, pessoal, não é nem engraçado, né? Mas é o modo da gente dizer. Porque quando se fala de Hitler, Hitler é uma família austríaca e tinha muitas ramificações na Alemanha, né? Tanto que eles consideravam alemão. E para você ter uma ideia, é como se essa família não existisse mais. Né? Dificilmente você vai ver alguém com o sobrenome Hitler, porque esse nome está associado realmente ao mal, ao ruim. Uma das consequências é exatamente isso aqui, ó. Um episódio que começa lá no século XIX, com um paizinho chamado Bélgica, ó, lá com aquele paizinho onde fica, para você ter uma ideia, a sede do Parlamento Europeu fica na Bélgica, né? Quem deu a ideia da zona do euro, dessa unificação, né, da União Europeia, foi a Bélgica. É sério. Vou até dar uma dica para ti de um filme, é claro. Olha a classificação dele, chamado Diamante de Sangue. É um filme baseado em fatos reais, que fala sobre os conflitos exatamente na zona da África, onde a Bélgica tinha influência. Tá? Diamante de Sangue, ganhou o Oscar e tudo, o filme é brilhante, né? Mas olha a classificação dele, tá bom? Mas fala exatamente já de um período, né, onde a Bélgica, mesmo após esse fim, ela ainda tinha grande influência em zonas de exploração, porque as pessoas, os europeus, quando iam para a Europa, para a África e para a Ásia, sabe o que eles queriam? Matéria-prima, exatamente. Vou falar disso aí, porque eu quero que você anote isso aqui, ó, essa observação comigo, tá? Coisa impressionante, como um fatozinho do país, ó, minúsculo, ele vai mudar toda a história de um continente, dois continentes, três continentes do mundo. É verdade, é do mundo. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela vai afetar diretamente quem? A América. Por quê? Quem vai sair como uma das grandes potências, é verdade, da Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos. Vamos lá. E os Estados Unidos, ó, está do outro lado. Ó, aí. Então, qual é a observação? A Itália, anota aí comigo, lá no teu caderno, lá no cantinho, coloca assim, ó. A Itália e a Alemanha, tá? A Itália e a Alemanha, tá? Se unificaram tardiamente, ou seja, após meados do século, olha aí, ó, 19. Beleza, 1870, 1871, quando a Alemanha consegue essa unificação, e a Itália também, foi nessa época. A Alemanha tem um detalhe. Por quê? Porque aí ela vai ter como se é o segundo Reich, né? O segundo império, com um militar que conseguiu unificar a Prússia, que é como era chamada a Alemanha, ele conseguiu unificar o território, tá? Dizendo assim o seguinte, o nome dele, Otto von Bismarck. É isso aí, um herói alemão. Ó, sério, estátua dele lá em Berlim, uma homenagem. Porque o primeiro Reich vai ser o quê? O Sacro Império Romano Germânico. Exatamente, ainda na Idade Média, tá? E o terceiro Reich, que queria fundar, queria formar, era quem? Com Adolf Hitler, né? Já aí é outra história,
pra gente, tá bom? Aí é outra questão. Por enquanto, foca nisso aqui. A Itália e a Alemanha se unificaram depois que os outros países da Europa aqui, sério, depois que Bélgica, França, já eram estados nacionais, já eram estados unificados, ok? A Alemanha e a Itália, então, quando elas se unificaram como potência econômica, potência política, aí elas dizem assim, agora é nossa vez, vamos lá. Partiram para a África, só que quando elas chegaram lá, tinha outra galera. Quem era esse pessoal? Itália, França, Holanda, Bélgica, dá problema. Por quê? Se eu tenho um território, imagina, pensa na tua casa, imagina aí, na tua casa. Aí chega lá, na tua casa, no teu quarto e tal, imagina, chega os teus parentes, lá, aí eles ficam lá, um tempo, disseram que era rápido, ia só uma visitinha rápida, acaba ficando 1 ano, 2. Imagina, depois de 1 ano, o negócio já não é mais visita, né? Mas pensa comigo, e aí chega um pessoal que você nunca viu na vida e diz assim, olha, quero uma parte da tua casa. E o que vai dar problema? Por quê? Vai dar problema, não vai? Alguém chega e quer invadir o teu território, já tem parentes lá, já tem... O negócio não dá para ficar tanta gente, principalmente alguém desconhecido. Exatamente aqui, ó, a Itália e a Alemanha. Eles eram desconhecidos, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra tinha grandes parcelas na África e principalmente na Ásia. Vou até falar disso aí, porque quando a gente fala de emancipação, tá? Dos países africanos e países asiáticos, é interessante, porque aí você vai ter Mao Tse Tung, é a grande marcha, né? Você vai ter, né, Mahatma Gandhi na Índia, né? Isso, exatamente. Você vai ter Nelson Mandela na África do Sul, ok? Mas isso já no século XX, para você ter uma ideia. Então são grandes personagens que fazem parte, é claro, tem toda uma biografia desses indivíduos, né? Mao Tse Tung na China, Mahatma Gandhi, né? Na Índia, né? Nelson Mandela na África do Sul, ele é conhecido como um grande herói da nação africana, Nelson Mandela. Tem até, acho que 2 filmes dele, muito bacana. Depois você dá uma olhada, acho que o nome do filme é Mandela. Aí tem mais uma trajetória, mas é Mandela. Depois dá uma olhada, tá? Qualquer coisa, você conversa comigo e aí eu te passo direitinho, mas é Mandela. Muito bacana e muito bom, tá? Um filme excelente. Então, pessoal, por que a gente está falando disso aqui? Porque essas relações lá no século XX começaram aqui, ó, e a gente está só começando falando disso aqui, ó, o imperialismo, porque tem uma diferença entre o neocolonialismo do século XIX e aquele lá do século XV, século XVI, que era chamado de colonialismo. Tem uma diferença e a gente vai aprender aqui, ó, juntinhos. Eu e você, tá? Estamos juntos, porque a gente é guerreiro, arte séria. Para você, então, um forte abraço. Não esquece de dar um like na aula e se inscrever no canal também, para não perder a novidade que está rolando no mundo da arte séria. Ótimo final de semana, bom feriado para você, descansa, mas lembra, conhecimento é todo dia você aprende algo novo e o mais legal do conhecimento é você poder partilhar isso com o outro, tá bom? Forte abraço e a gente se vê, eu sou Marcelo Galvão. Tchau, tchau, pessoal, fui!